Olá, olá, Deus abençoe, gente. A paz. Boa tarde a todos. Toda a glória a Jesus, que o Senhor te abençoe. Essa tarde ensolarada aqui em Minas. Glória a Deus. Obrigada. Que coisa boa. Toda a glória a Jesus. Eu estava na sombra, coloquei na sombra, mas agora deu um solão aqui. Acho que vou ter que mudar de posição. Espera aí um pouquinho. Vamos passar para o outro lado. Deixa eu procurar uma sombra. Aí vai ficar melhor. Isso. Boa tarde, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Vamos entrando. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Quem já ouviu a canção nova, levanta a mão aí para mim. Amigo incomparável. Canção que eu tive o prazer de ter minha querida Ana comigo, proclamando essa verdade de que Jesus é o nosso amigo incomparável. Nada se compara a Jesus. Nada nesse mundo, nenhum tesouro desse mundo se compara a Jesus, se compara a quem Ele é, a sua beleza, a sua majestade, ao seu poder, a sua grandeza e ao mesmo tempo a sua acessibilidade. Ele é Deus conosco, Emmanuel, que está conosco, que nos conhece mais do que ninguém, que não se surpreende com os nossos pecados, mas Ele mesmo foi o sacrifício de Deus por nós para nos tornar aceitos diante de Deus, não pela nossa justiça, não pela nossa capacidade, mas porque Ele é a justiça de Deus. Ele é o Cordeiro que foi dado por nós na cruz, que nos torna aptos a estarmos na presença do Senhor. Nos torna aptos a estarmos na presença do Pai, diante do trono da graça de Deus. Como nós somos gratos ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua grandeza sobre nós. Antes de chamar a Aninha, eu quero ler com você esse texto que eu amo tanto e que sempre que a gente vai ministrar, eu proclamo esse texto junto com a igreja. Está lá em Colossenses capítulo 1. E ele diz assim sobre Jesus, a partir do verso 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele, Jesus, é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação.
desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo dos céus. A esperança do evangelho é que um dia Jesus virá. Ele virá nos buscar. E não apenas isso, ele virá reinar sobre as nações da terra, com poder e glória, com majestade. Ele virá. Essa é a nossa esperança. E nós precisamos estar alicerçados nessa esperança, a esperança da vinda do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Toda glória a Jesus. Quero chamar a Ana Paula. Deixa eu ver aqui se eu lembro como é que faz. Cadê a Ana? Opa! Já chamei a Ana, esperando ela aceitar. Olá! Tudo bem, amiga? Tá me ouvindo bem aí? Só para saber se eu continuo assim ou se eu ponho um fone. Tô te ouvindo, minha filha. Tô te ouvindo bem. Então tá bom, tá ótimo. Saudade do você. Eu também, quero ir aí comer uma comidinha da minha amiga. Pode vir a hora que quiser. Você passa por Me aqui leva, ainda? Jesus. Eu vou passar em BH, mas só um pouquinho, umas horas. Eu falo para os meus pais que dessa vinda ao Brasil eu tô só pousando lá para voltar a voar. Mas um dia com mais calma. Em nome de Jesus, eu vou aí matar a Vem saudade, amiga. na E nossa você roça. vai tomar sorvete comigo na praia de novo, hein? Irei, se Deus quiser, no fim do ano. Vamos ver. Ai, que delícia! A igreja DT tá uma delícia e você vai amar voltar lá. Tenho visto vocês fizeram aniversário, fiquei tão feliz. Meu E Deus, tem olha, Ana, batismo agora, a gente ama o dia do batismo na glória a praia, Deus. Nívia. Uma Delícia. festa, já temos umas 300 pessoas inscritas para a confraternização, Glória a Deus. muitos batismos, temos visto o Senhor agir. Amém. Eu me alegro muito de ver assim o que Jesus tem feito através de vocês. Amém. E assim, a igreja DT tem sido uma bênção mesmo aqui, né? A gente tem Amém. acompanhado as palavras e, Essa enfim, parte para mim eu sou suspeita, né? Meu pois pastor é, favorito. Ele acabou agora uma série em Gálatas. tremendo. Então a igreja é uma igreja que tem crescido na palavra, Sim. né? Em tempos em que às vezes a gente vai na igreja e muitas igrejas hoje não pregam a palavra. Tá tão E raso, as né? pessoas não conseguem fazer uma amizade com Jesus porque ele disse: Eu sou a palavra, né? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aleluia. Como conhecer Jesus, como cantar nossa música nova sem ter a palavra, né? Que Verdade, é é ele impossível. revelado. É Uhum. verdade. E é assim, é maravilhoso. Vocês são um consolo de Deus para o nosso coração sempre, Ana. Vocês Né? para o nosso também. E a gente olha para vocês como referências de pessoas que permaneceram em Jesus no decorrer dos anos. Isso. Amém. Oh, meu Deus. Ah, é muito difícil, a apostasia é muito difícil. Dói na gente, né? Pessoas Isso queridas que escolheram o consola mundo, né? muito o nosso coração. Ver vocês permanecendo, né, naquilo que vocês sempre andaram desde o início. Amém. E é um prazer. Nossa, muito obrigada que você participou com a gente Ai, foi dessa lindo canção. demais. E eu queria que você falasse sobre Jesus, né? Tem, assim, eu acredito nisso, né? Esse relacionamento com a palavra. E eu tenho podido entender, né, que quando nós meditamos na palavra e quando nós vemos esses atributos de Jesus na palavra e nós meditamos sobre ele, nós estamos contemplando a beleza de Cristo, a beleza de Jesus. E a igreja precisa tanto contemplar Jesus nesse tempo. Quem ele é, o Jesus completo, né? O Jesus que é um Deus de amor, de misericórdia, de graça, e que também é um Deus de juízo, de justiça, de verdade. E eu queria que você falasse um pouco sobre Jesus.
Ah, nosso melhor amigo, né? Nosso Amém. amigo incomparável. Eu amei, assim, a doçura dessa música, porque quando eu penso no Senhor e como ele se revela aos seus discípulos, às pessoas que queriam aprender dele, né? Ele se revelava com doçura. Ele se mostrava mesmo esse Deus Emanuel, né? Deus comum de nós, Deus conosco, que a gente também já gravou uma música sobre Ah, isso. Então, ele não é Deus longe de nós, né? Ele é Deus perto, ele é um Deus acessível, ele é o próprio caminho aleluia. ao Pai, né? Então, eu amei essa canção porque as estrofes e o coro, a ponte, tudo fala, né, desse amigo incomparável. E as pessoas podem se achegar, todos nós podemos nos achegar sem medo, sem temor diante do trono, né, da graça, para encontrar favor em tempo de Aleluia. necessidade, pelo novo e vivo caminho aberto pelo véu da carne do Senhor Jesus. Aleluia. Então, esse lugar que antes para nós era de condenação, era só de juízo, né? Ele se tornou um lugar da graça, porque Aleluia. o juízo ele continua. Mas por causa de Jesus, quando Deus olha para nós, nos vê revestidos da justiça de Jesus, de Cristo. A Bíblia, né, Jesus mesmo falou nos evangelhos, ninguém tem maior amor do que esse, o dar a sua vida pelos seus amigos. Aleluia. Ele disse para os discípulos, olha, eu não chamo vocês mais de servos, mas de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Então, ele está nos chamando para esse lugar mais perto, para esse lugar de amizade com Deus, de conhecer o coração de Deus, de ter os segredos de Deus revelados a nós. Né? Não mais um Deus distante de quem a gente tem que ter medo, a gente tem temor do Senhor sempre. Né? Mas o amor dele nos constrange, o amor de Cristo nos constrange e nos leva à obediência. Aleluia. Até aquele ponto, né, que a gente pode dizer como salmista, os seus mandamentos não são penosos. A lei do Senhor é mais doce do que o mel, mais Aleluia. desejável do que o ouro, né? Tem gente desejando Aleluia. só o ouro. É verdade. Deus tenha misericórdia. É, temos que desejar a lei do Senhor mais do que o ouro, porque ela é a nossa, o nosso prazer, né? Quando nós nos tornamos realmente amigos de Jesus, porque fazemos o que ele nos manda, aqueles primeiros discípulos que ele chamou de amigos, nós obedecemos, é algo prazeroso, não fica pesado, né? Então eu amei gravar essa música de todo o repertório do álbum, que tá assim, tão maravilhoso, tão poderoso, né? Eu vi a singeleza, a doçura, a meiguice de Jesus, a ternura de Jesus nessa música. Amém. Tem música em que ele se revela como leão, né? Como rei, como senhor, como poderoso guerreiro, poderoso nas batalhas e tal. Mas Aleluia. nessa música eu senti esse afeto do Senhor. Eu amo, né, Jesus chamando as criancinhas, os discípulos achando que eles estavam atrapalhando, e Jesus falou: olha, vocês não estão entendendo o meu coração Aham. ainda. Deixem as crianças irem até mim, não impeçam, porque Aleluia. delas é o reino dos céus, aprendam com elas. Então a gente não tem esse Jesus carrancudo, esse Jesus às vezes pintado, né, com um olhar triste, com um rosto sisudo, né? Não, é Deus se revelando. Os homens, eles viram só o Sinai até a plenitude dos tempos, né? E o Sinai era trovão, era relâmpago, era fogo, e eles disseram: Moisés, sobe, porque nós não temos coragem de subir. O convite era para todos, mas eles mandaram um representante, né? E Jesus não, Jesus ele veio para a gente ser tomado no colo, para a gente, né, conviver com ele. Então, essa música eu acredito que vai liberar muitas pessoas de uma religiosidade, né, de distância com Deus, para convidar mesmo para essa amizade com Jesus. E Aleluia. você, Nívia, você é uma amiga de Jesus, né?
para quem ele revela o coração dele, para quem ele revela as lágrimas dele, né? Você É, também me encoraja muito, amém. porque desde que eu te conheço, você é essa amiga de Jesus. Toda glória a Jesus. E a gente vai buscando, né, morrer a cada dia, né, para o nosso eu, para nossos interesses e entender qual é o coração do Senhor, né? Algo que me encanta, né, em Jesus e que a palavra nos diz. Ele é a imagem exata de Do Deus Pai. Deus invisível, É, né? ele é a expressão exata de Deus. Jesus expressa o caráter de Deus com exatidão. E isso nos traz um consolo tão grande, né? Porque nós vemos, né? Eu tenho lido muitos evangelhos nesse tempo, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E é interessante como Jesus toca o intocável, né? Ele se assenta com o pobre, com o quebrantado. E desde o Velho Testamento, né? A gente vê o Senhor falando isso, né? Ele fala isso através de Davi, né? Eu estou com quebrantado e contrito de coração, né? Aquele que se humilha, né, diante de mim, aquele que me busca vai me encontrar. Quem me busca de todo o coração vai encontrar. Então a gente vê essa acessibilidade ao Senhor, né? E o desejo que ele tem de estar próximo ao ser humano, Aleluia. né? E de se revelar a nós. A iniciativa não foi nossa, a Aleluia. iniciativa foi dele de se Amém. revelar a nós desde os primórdios, né? O desejo de Deus foi se revelar ao ser humano, revelar as suas leis. Aleluia. E é tão tremendo quando nós olhamos para as escrituras e nós entendemos o plano de Deus, que morar com o ser humano. Deus gosta tanto da gente que ele quer morar aqui. Eu lembro de você no seu livro também, né? Sobre o ser improvável. Eu te falei depois, falei, Nive, eu li seu livro e me perdoa, porque eu sou sua amiga há tantos anos e eu nunca imaginei que você passasse essas coisas que você passou, né? Me perdoa. E assim, uma das coisas que você escreveu lá, né, falando de racismo, falando dessas humilhações assim do capeta, né, claro, Sim, na boca de pessoas e tal, é que você escreveu lá que você sabia que Deus te amava, mas que você não sabia que Deus gostava de você. E você falou, e agora Deus gosta da gente, Ele quer morar aqui. Ele tomou iniciativa, ele quis ser meu amigo. Acho que até compus no Criança Diante do Trono, né? Que foi o Senhor quem quis ser meu amigo amigo primeiro. primeiro. Ele quis, né? Ai, tô toda arrepiada, meu Deus. Ele É quer verdade. ser nosso amigo. Ele não tá brincando de esconde-esconde pra gente não encontrar. É igual um pai que a gente, quando é pai, mãe, a gente brinca de esconder do filho, mas a gente deixa o pezinho pra fora da cortina. Isso Ele mesmo. quer ser encontrado, ele quer ser buscado e encontrado, né? A Aleluia. oração, o que que é a oração? É falar com Deus e ouvir, é o diálogo, né? A leitura da palavra, né? Todo dia tem gente que fala, eu não entendo nada quando eu leio a Bíblia. Você acha que Deus ia escrever um livro para a gente não entender? É Ele verdade. ele quer ser revelado, né? Ele mandou o Espírito Santo para nos ensinar todas as É, coisas. Então, abra sua Bíblia e peça, fala comigo, Senhor, porque Ele vai aleluia. se revelar. Gente, que delícia! Esse é galinha cantando Meus aí, galo cantando? galos estão gritando ali atrás, minha filha. Ai, que delícia, meu Deus! Ai, Jesus. Agora tem outra parte da música que eu amei, dessa música nova que Conta. a gente está lançando hoje, né? Que fala, né? Tudo que eu deixei para trás por causa desse amor não se compara. Então, conhecer o Senhor, né? Você usou bem essa expressão. Não se compara a conhecer o meu Senhor. Então, essa amizade, esse relacionamento, né? Não é.
tudo que Jesus pode fazer por mim, porque ele certamente vai fazer. Ele, né, é um amigo incomparável. Tudo que é dele, ele nos dá, né? Ele cuida de nós, ele vê que a gente está precisando de algo, ele vem ao nosso encontro para nos dar o que a gente precisa. Não é necessariamente o que a gente quer, mas ele tem recursos ilimitados, ele tem sabedoria ilimitada, ele tem tudo que a gente precisa e como um bom amigo ele vai nos suprir. Mas você escolheu, né, na letra, colocar, né, tudo que eu deixei para trás não se compara a conhecer o meu Senhor para sempre, porque não vai acabar, né? Nós vamos passar a eternidade ali face a face com ele, conhecer. Verdade. Então, assim, é um convite, essa música é um convite para amizade com Jesus. Sim, e a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, né? A gente vive numa geração que tem se esquecido do temor do Senhor e, no entanto, a palavra ecoa isso, né? A palavra de Deus ecoa isso, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem e temer ao Senhor significa esse, né, entre várias coisas, significa esse respeito por quem ele é, o entender que ele se fez homem, mas ele não é como nós. Ele é aquele que estava presente na criação. Desde a Ele é quem deu a eternidade. palavra de ordem para que tudo fosse feito. Aleluia. Né? Ele é o verbo que estava com Deus e que era Deus e que sustenta todas as coisas pela sua palavra, né? Então é necessário que a gente se achegue a Ele. Existe esse convite, né? E esse convite é para aqueles que o temem, né? Para aqueles que respeitam quem Deus é, que honram quem Deus é. Né? E existe esse convite para essa geração. Nós somos uma geração muito superficial, muito da imagem. No entanto, o Senhor nos chama para caminhar com Ele, né? Em profundidade. E é engraçado, né? Quando a gente fala sobre essa canção, eu não consigo deixar de me lembrar de anos de muitas perdas na minha vida, né? De tempos de muitas perdas, de muita dor, e em que o Senhor se mostrou a mim através de pessoas, né? Através de amigos, em que Jesus esteve presente, mesmo através de quem estava do meu lado, né? Através do meu esposo, através das minhas filhas, ou enfim, de amigos queridos, você, né? Assim, amigos queridos que estavam presentes em momentos de dor, né? Em momentos de luta. Encorajando, né? E Verdade. como eu queria, né, te passar essa bola, porque eu sei que você tem muito a dizer sobre isso. Sobre amizades, né? Sim, sobre É, como é ver Jesus no outro, né? Jesus fala uma coisa interessante em Mateus 25, uma das parábolas que ele conta, e ele fala a parábola dos bodes e das ovelhas. E ele fala, olha, vocês me viram com fome, ele fala com as suas ovelhas, né? As que estão à sua direita. Vocês me viram com fome e me deram de comer, com sede me deram de beber, nu e me vestiram, foram me visitar quando eu estava preso. E eles perguntaram, Jesus, quando nós fizemos isso com você? Ele falou, quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, vocês estavam fazendo a mim, né? Então, ver Jesus no outro. Conta eu a acho, benção. Nívia, que como amizade hoje é algo que as pessoas procuram com tantos outros interesses diferentes do que a verdadeira amizade é. Porque Verdade. hoje em dia tem gente até nas igrejas, gente. Eu não sei qual Bíblia que eles leem, não é a Bíblia impressa na Sociedade Bíblica do Brasil, não, né? Mesmo. Porque eles falam, por exemplo, hoje nas igrejas eu estou ouvindo pessoas falando que você tem que se sentar na mesa só com pessoas maiores do que É a você. Bíblia dos coaches, né? Nívia, como assim? Pronto, falei. Jesus, ele tem algum evangelho que descreve Jesus sentando na mesa com alguém maior do que ele? Isso nem seria possível, Não tem como, né? né? Mas ele estava sempre cercado de pessoas menores do que ele.
pequenos que não tinham nada para oferecer, gente problemática, gente difícil. Os discípulos dele foram gente difícil, problemática, E né? Que não tinha pobres, nada né? para dar, E pobres, pobres, exatamente. né? Hoje as pessoas querem crescer, elas querem ser amigas de Jesus, às vezes estão até indo para as igrejas para fazer network de Pois business. é, complicado. O network de business tem que estar em algum outro lugar, não na igreja. Tá numa Verdade. reunião de empresários. A igreja pode Sim, até fazer uma reunião de empresários para que eu gosto muito Paulo falando para a gente fazer o bem, primeiramente sim. a família Da da fé. Aham, Então, se eu tenho um bom profissional que oferece um serviço bom e ele é cristão, eu vou prestigiar, porque a sim, gente fortalece uns aos outros, né? O sim, poder econômico, ele também pode vir de Deus, mas ele pode não vir de Deus. E sim. tem gente aí procurando amizades com interesses que Deus abomina. Jesus falou que algumas coisas que são honradas diante dos homens são, né, Abomináveis para causa Deus. vômito em Deus. Sim, Ele tem náuseas de ver essas motivações. sim. Então, assim, eu amo quando Jesus, né, ele chama, né, os melhores amigos dele para estarem no momento difícil, como você falou, né, lá no Getsemane, o doutor Ismael Sobrinho, que é meu psiquiatra, Uau. ele estava numa live comigo, falando, né, para encorajar as pessoas, falando, né, da minha necessidade de tomar um medicamento, Uhum. né, quanto tempo também eu fiz terapia e me ajudou demais com psicólogas cristãs, né? Então, assim, foi muito legal ele falar que Jesus no Getsemane, eu nunca tinha ouvido isso. Uhum. Ele não queria só que os discípulos estivessem lá, tipo, numa vigília de oração, mas ele queria ter companhia. Sim, Ele queria ter ser companhia. Era um momento amigos. de maior angústia, Sim. né? Então, assim, quem que eram esses três que ele chamou, né? Pedro, Tiago e João. Quem eram? Gente, eles não eram nada naquela sociedade daquela Uhum. época. E aí eu pergunto para vocês que estão nos assistindo, porque eu já sei quem são minhas amigas, meus amigos, e conheço vários da Nívia também, Aham. né? Os nossos amigos, eles não têm que ser só pessoas ricas, ou podemos ter Verdade. também, Aham. se elas são amigas de Jesus, né? A Bíblia fala de mulheres ricas, por exemplo, como Susana, que era uma mulher rica que sustentava o ministério de Jesus, cita a mulher de um político da época Sim, que era uma das discípulas que sustentava o ministério de Jesus. Mas sim, assim, ele falou, né, que nem entre nós, nem muitos são chamados de nobre nascimento, sim. né, ricos. Então, olha ao seu redor, você só se relaciona com pessoas que podem te dar alguma coisa? E interessante que Jesus fala, né? Quando você for fazer um banquete na sua casa, Uau. não chame os ricos e abastados, mas chame aqueles que não podem te recompensar. Chame os pequenos, né? E o evangelho ele é isso, né? Aquele que quiser ser o maior, seja o que sirva, seja É o primeiro a verdade. servir, tenha prazer no servir, né? E a gente serve, e Jesus orienta isso, né? Que a gente tem que servir quem não tem nada para nos oferecer. E aí, o que que a gente descobre é que os tesouros escondidos não estão na Uhum. superfície, né? Sim, Por isso eles são escondidos. sim, As riquezas mais preciosas não estão na aparência das pessoas, sim. né? A gente tem o privilégio de conviver com pessoas, eu falo assim, parece que a gente entra em Nárnia, porque você chega numa casa muito simples, né? Que quando você entra, você tem uma outra realidade espiritual, né? De Sim, pessoas que vivem uma realidade, né? De céu na terra, sim. de ministérios proféticos, de dons de curar, de Uhum. generosidade, né? De revelação do Senhor, coisas que são tão preciosas. E às vezes você Sim. pode entrar numa mansão de alguém que não é um amigo de Jesus, igual não estou aqui criticando, dizendo que a pessoa não Aham, pode ser rica ou influente e ser aham. verdadeiramente nascida de novo, mas Sim, se a gente pedir para o Senhor abrir os nossos olhos espirituais, às vezes um palácio na superfície, na verdade, é um casebre, sim. né? É verdade. É verdade. Cheio de sujeira, cheio de demônios, brigas, É né? Tudo verdade. caindo em ruínas. Sim. Então, assim, a gente creio também que essa música vai desafiar as pessoas que ouvirem a serem amigas de Jesus e a Amém. serem amigas dos amigos dele. Amém.
Isso mesmo. Amém, amém. É válido, é tão tremendo isso, né? Que existe um caminho mais excelente, né? Do que aquilo que é aparente, né? Amém. Existe um lugar de maior glória. E se nós pudéssemos vislumbrar por um segundo a glória que há de vir, né? Quando Jesus vier, eu estava lendo Isaías, Ana. Há um mês atrás, mais ou menos, eu terminei de ler Isaías. Eu estava lendo Isaías. Que é o evangelho do Antigo Testamento, né? Sim, É assim que porque se ele fala de chama. Jesus O o tempo tempo todo. todo. Esse cara viu Jesus. E lendo Isaías aos olhos de Apocalipse, quando ele fala que o Senhor vai reinar sobre a terra durante 1000 anos, né? A gente tem várias visões teológicas a esse respeito. Eu acredito na literalidade disso, dos 1000 anos que Jesus reina sobre a terra. E é interessante você ver Isaías descrevendo a terra sendo restaurada, Jesus reinando sobre as nações. As nações vindo a Jesus pedir conselho sobre como Amém. lidar com a agricultura, Amém. sobre como plantar, como colher, como fazer, né? Jesus trazendo direção, sendo a luz das nações, as leis do Senhor sendo vividas em todas as nações da terra. Isso enche o nosso coração de esperança. Quando nós olhamos para a glória eterna que há de se revelar, Amém. que há de se mostrar, quando Jesus vier, quando finalmente os nossos olhos contemplarem aquilo que nós haveremos de ser em Jesus, quando o mortal se revestir de imortalidade, quando os Sim. mortos ressuscitarem, quando Amém. nós formos transformados e formos finalmente o que nós nascemos para ser e recebermos finalmente a adoção completa, né, de Amém. filhos, que a gente está no processo e esse processo é tão doloroso, como é difícil esperar, né, como é difícil às vezes suportar as nossas dores e lutas, mas quando nós podemos vislumbrar isso Meu filho. por um segundo, né? Isso nos enche de esperança, né? A finalidade de Deus é habitar sobre a terra, né? E finalmente a nova Jerusalém desce dos céus. E Aleluia. o Pai vem morar com os homens na terra. Toda a terra se enche do conhecimento da glória de Deus. Não vai haver um ser humano sobre a terra que não entenda que há um Deus glorioso, maravilhoso, Amém. né? E, gente, isso é grandioso demais. E eu acredito que quando nós contemplamos isso, a gente vive de forma diferente. Não vive só para essa vida, né? A gente A nossa lida com esperança, Paulo falou, se a nossa esperança fosse só para essa vida, nós seríamos os mais mais infelizes de todos os misérias. homens. E as igrejas estão aí cheias de pregações só para essa vida. Não tem a Isso é triste. esperança da glória. Que elas não falam das nossas leves e momentâneas tribulações que provocam esse eterno peso de glória. E aí o crente volta para casa, chega segunda-feira, ele fala assim: "Ué, mas não Vazio. está funcionando, essa fórmula não está funcionando. Porque eu continuo lidando aqui com as minhas dores. Né? Onde está a resposta? A resposta está nesse amanhã que nos aguarda. Esse Sim, mundo é um mundo de aflições, o tentador, né? O inimigo dos irmãos, né? Que nos persegue. Nós vivemos essa tensão, né? Do já e do ainda não. sim, Ainda enfrentamos enfermidades. Naquele dia não vai ter mais nenhuma. Mas podemos ser curados hoje? sim. Podemos. E como é que fica um crente que só ouve que ele vai ser curado? Que é certo, a sua prosperidade aqui na terra, a sua cura e não sei o quê. É um evangelho só para essa vida. É verdade. Sendo que Jesus falou uma coisa que ecoa no meu coração nesses tempos, Ana. Este evangelho do reino será pregado em todas as nações e então virá o fim. Amém. E aí a gente se pergunta,
É o evangelho do reino que tem sido pregado em todas as nações neste momento? Não. É o evangelho do reino que tem sido pregado nos nossos púlpitos nesse tempo? Não. Né? O evangelho do reino anuncia um reino que há de vir, que consumirá todos os impérios da terra. Todos os reinos humanos cairão, todo o egoísmo humano vai cair, né? Todos os projetos que não foram firmados na pessoa de Cristo vão ruir, vão se abalar, vão cair, porque o reino de Jesus prosperará sobre todos esses reinos e impérios deste mundo. Amém, 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 Este amém. evangelho nos enche de esperança, porque nós vemos o quanto isso realmente nos alimenta e nos impulsiona a prosseguir apesar de sofrimentos, a prosseguir apesar de perseguições, a prosseguir apesar das nossas lutas pessoais, apesar dos nossos sentimentos que às vezes querem nos arrastar para esses buracos, né, da alma. E quando nós cremos na verdade do Evangelho, nós conseguimos superar essas crises humanas pelas quais a gente... Enfrentar, né? Sabendo que é Exatamente. certo. Quando eu conheço a vontade de Deus, que é revelada nas Escrituras, então eu atravesso pagando o preço necessário, porque eu sei que é aquilo que eu tenho que fazer. Porque eu Aleluia. sei que é aquilo que agrada a Deus. E se Amém. Deus é por nós, se Deus está do meu lado, Amém. né? Eu vou enfrentar tudo. Aleluia. Mas se eu não conheço, né? Se eu não sou amiga de Jesus, que me revela essa vontade do Pai, como que eu vou enfrentar as minhas tribulações? Como que eu vou permanecer, né, lutando por um casamento, lutando por um filho que está ainda em desobediência? Como que eu vou lidar com a minha própria vontade, que é oposta à vontade de Deus? Como que eu vou escolher, né, o certo? Então, as pessoas têm que realmente entender que esse evangelho é aguinha com açúcar, né? O pessoal fala Nutella, né? Tem que tomar um chá de raiz, raiz, né? Evangelho raiz, fazer um chá de evangelho raiz para esse povo, Como para o nós pastor, também todo dia. como o pastor Gerê costuma dizer, substância, né? É, Evangelho substância. e eu gosto muito também, né, de Hebreus 10, quando fala, né, assim, olhem para aqueles que permaneceram até o fim Aleluia. e que encontraram a sua esperança realizada. Aleluia. Então, olhe para quem já está mais na frente na fé, né, para quem realmente é um exemplo de superação de crises matrimoniais ou de santificação numa área, né, em que você também luta, porque esse é o verdadeiro evangelho. E olhar, né, para Jesus no outro, né? Olhar para esse Jesus no outro que ajudou alguém a superar. E você também, eu também, né? Quem está nos assistindo aí, ser encorajado. Então, olhar para esses bons referenciais, porque a gente é tão fácil olhar para os referenciais ruins, perder a esperança, né? Falar, não vou mais na igreja, todo mundo hipócrita, que não sei o quê. Olha para aqueles que não são. Olha para aqueles que são de verdade, né? E tenhamos as nossas forças renovadas para a gente alcançar também aquilo que Amém. nós esperamos. Glória a Deus. Para fechar essa conversa, eu me lembro é o texto que eu tenho pregado nesses tempos, Hebreus capítulo 12, logo depois que o escritor de Hebreus fala dos heróis da fé. Ele diz assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita de Deus Pai. Né? Ou seja, a gente precisa... a gente está cercado de testemunhas, né? Como se o céu tivesse uma grande expectativa sobre nós, sobre a nossa geração. Amém. Nós podemos, existe uma boa chance de sermos a última geração antes da vinda do Senhor. Gente, há
tempo não tinha uma guerra assim, como está acontecendo lá no Oriente Médio, né? Jesus está Muito batendo sério, nas portas. muito sério. Uhum. Daí, a Pode qualquer ser. momento, a gente pode ver diante dos nossos olhos cumprimentos de profecias que Jesus fala lá em Mateus capítulo 24. Que profecia? Vai ler. Olha só a Vai Bíblia. ler. Vai ler. Mateus capítulo 24. Sermão profético de Jesus. Né? Então, existe uma possibilidade de nós sermos essa última geração. E eu sei que há uma expectativa dos céus Amém. a respeito dessa geração, né? Uma Amém. expectativa de Deus. E existe uma chamada do Espírito para contemplarmos Jesus. É Amém. tempo de contemplar o Cordeiro Jesus, né? É tempo de contemplar aquele que suportou as afrontas, aquele que suportou as dores, né? Que olhou para o alvo, olhou para o seu objetivo, para a alegria que lhe estava proposta, Amém. que era ver povos de todas as línguas, tribos, nações e raças diante do trono da graça, Amém. né, de Deus. Ele olhou para essa recompensa e por causa dessa recompensa, ele suportou a cruz. Né? Ele suportou, desprezou a afronta, ele não trouxe ouvidos àquilo que os homens diziam, mas ele teve por referência aquilo que o pai dizia a seu respeito, né? E ele foi capaz de cumprir a carreira, de cumprir o seu papel, de cumprir a vontade do pai para ele, né? De ver a recompensa e cumprir o seu propósito, né? E que a gente também venha cumprir o nosso propósito em Amém. Jesus. Que os Amém. nossos dias sejam gastos intensamente Amém. Amém. olhando para Jesus e vivendo para Ele, para Amém, Senhor. exercer, para cumprir esse propósito santo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Ai, E vamos cumprir, viver os nossos dias cantarolando bastante, ouvindo bastante essa música linda que vai nos encorajar mesmo aleluia. nessa amizade com o Senhor. Amigo Obrigada pelo incomparável, privilégio, Jesus. viu, Eu que de te estar com agradeço, Ana. vocês nesse álbum tão marcante. Eu Amém. amei a gravação ao vivo todinha, né, na conferência Lugar Secreto, trazia essa atmosfera tão carregada da presença dele, do Vem esse início ao ano. fim. Ai, Vem Senhor esse Jesus, eu ano. quero, Jesus, eu quero, Se eu você quero. Que estiver dias que vai aqui, vem ser? 14, 15, 16 de novembro, na Igreja Batista Central, Belo Horizonte. Que Eu não sei se delícia. você vai estar por aqui. Se Se eu tiver, tiver, eu já vou mesmo. venha, Eu vou te venha. falar se eu tiver. A nossa intenção é, me fala lá no Zap Zap. Tá. A nossa intenção é geralmente, exatamente gerar essa ambiência de liberdade para que o Espírito de Deus fale aos nossos corações, para que o Amém. Senhor venha e nos conduza ao coração dele, né? Nos Amém. alinhe ao coração Amém. dele. E as Né? meninas Então, vão tocar também? eu As tô minhas pensando sobrinhas? nisso, tô pensando. A Meu gente tem Deus! assim. Porque Outro na dia, tá, gravação elas tocaram, né? outro dia tava eu, a Isabela e a Alice tocando violão. Tô em aula de violão aqui em casa. Ai, que E aí legal. tava as três tocando violão na sala e cantando. Falei, Deus, que cena boa essa. Eu gostei Ai, disso. que presente, né? Deus vai Glória nos a surpreender Deus. muito com os nossos Amém. filhos, com Em nome de alegrias Jesus. inesperadas, igual eu com o Isaac, né? A gente Amém. quer que eles sejam tudo que o Senhor quer Aleluia. para eles. Então, o crente não tem, né? Amém. Profissão de secular e o ministério é sagrado. Não, sua profissão é ministério ao Senhor. Tudo é para a glória de É Deus, né? verdade. Então, se Deus chamar para ser um médico, chamar para ser um professor, chamar para ser uma dona de casa, né? É o que Deus quisesse, a gente sempre apoiaria. Aí o Amém. Isaac vai e passa em 6 universidades, ganha Uau. bolsas, como um dos melhores alunos de high Uau. school dos Estados Que Unidos. tremendo, Ana. Foi convidado para. Ele fez uma temporada de alunos de high school na Harvard, uma tour lá e tal, Ah, sim. só para alunos convidados. Então, assim, com todo esse né, banquete assim, de propostas que todas são bonitas, todas podiam ser a vontade de Deus para ele.
ele vira e fala: Mãe, talvez depois, mas agora eu quero fazer seminário. Gente! Gracinha, gente, que alegria ouvir isso, Ana. Glória a E Deus. depois também, né? Também ele querendo cantar, querendo adorar. Então, realmente são Gracinha, cenas, igual você descreveu essa daí, que glória a são Deus. alegrias É incomparáveis, né? E que nos verdade. surpreendem. Que alegria ver vocês juntos ministrando, que coisa gostosa, meu Deus. Nossa, o álbum Que novo coisa dele tá gostosa. lá, né? Tá Também. muito Enfim, lindo. virá Tia Nívia Tia cantou com Anitta sobrinho. lá. Então, eu tô doida pra ver as meninas mesmo, cada etapa crescendo, Tão ministrando. bonitinhas, Ai, Ana, tão muito bonitinhas. Já foram para a escola, papai foi levar. manda o Tão muito beijo da tia bonitinhas. Ana. Amém. Depois eu compartilho algumas coisas com você lá pelo Zap. Tá bom, que São delícia. muito bonitinhos. Ana, eu queria que você orasse por nós para encerrar. Tá bom. Amém. Pai, muito obrigada por essa hora de compartilhar sobre o Senhor. Amém, Tua palavra em Jesus. Malaquias diz que o Senhor ele se inclina para ouvir os Aleluia. santos conversando sobre o Senhor, sobre o teu reino. E eu espero mesmo que o Senhor tenha se alegrado com as nossas palavras. O Senhor também escreveu por meio do apóstolo Paulo que nós somos cheios do Espírito Santo falando entre nós, Aleluia. né? De coisas que te exaltam, que louvam, salmos, hinos, cânticos espirituais. Então eu estou tão edificada. Eu acredito que todos que passaram por aqui também receberam mais do teu Espírito Santo, esse enchimento, Aleluia. e que ao ouvir essa canção, o teu Espírito mesmo ministre na vida das pessoas, onde quer que elas estejam, no carro, num fone de ouvido, mesmo que estejam num ambiente caótico, dentro de um transporte público, dentro de uma casa onde possa até haver brigas, que pessoas se refugiem na tua presença Amém, por Jesus. meio dessa canção e se Amém. sintam abraçadas, envolvidas e que o Senhor até transforme o ambiente ao redor Amém. por causa da tua presença nessa canção. Muito obrigada pela vida da Nívia, do Amém. Gustavo, de todos Obrigada. os músicos, de todos os que trabalharam na pós-produção, e que cada um deles, ó Deus, possa ser também abençoado. Nossa gratidão a Ti, Senhor, por essa canção tão linda. Em Amém. nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Amém. Se você ainda Amém. não ouviu, ouça lá no YouTube. Amigo Incomparável. Eu e a Ana ministramos essa canção. A Alice tá assim. Como é que ela falou, gente? Eu ri tanto. Amigo. Ela falou alguma outra coisa com in que eu ri muito. Imparável. Imparável, indecifrável, alguma coisa assim. Incomparável, amigo incomparável. É Jesus, né? Nosso inseparável amigo, amigo eterno. Ouve lá no YouTube, tá em todas as plataformas digitais. Ana, obrigada por esse tempo. Obrigada eu. Que o E Senhor até te breve, se abençoe. Deus quiser. Amém. Amém. Recebo. Senhor, te inspire nesses dias, sejam dias também, não apenas de você dar, mas de receber refrigério do Senhor, graça Amém. do Senhor sobre o seu coração. Que o Senhor continue Amém. abençoando a sua casa, Amém. seus filhos, Amém. Gustavo, que em nome de Jesus, tudo aquilo que as suas mãos tocarem, que onde você for, que a presença de Jesus seja marcante em você, através de você. Em nome de Jesus. Um beijo grande, minha amiga. Amém. Amo você. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.